gente erra querendo acertar, não é mesmo? Certamente você não... Você sabe, eu tenho certeza que você já ouviu falar, você sabe que não faz uma meleca quando a gente mistura finanças pessoais com empresariais. Isso eu tenho certeza que você está cansada de ouvir. Mas por que você ainda mistura? Você tem uma empresa e está misturando o dinheiro do seu negócio com as suas finanças pessoais? Meleca na certa. Você está matando o seu negócio. Mas eu quero te dizer que você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa série que se chama Descomplicando a Gestão Empresarial. Aqui eu te dou exatamente o passo a passo para você aumentar o faturamento e lucro do seu negócio. Eu me chamo Ali Durgante e sou empresária e mentora de empresários. Eu ensino donos de pequenas e médias empresas a aumentarem o faturamento e lucro dos seus negócios em apenas 30 dias. E se você, que é empreendedor, que é empreendedora, quer aumentar o faturamento e lucro do seu negócio e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido para se inscrever agora imediatamente para você receber mais conteúdos relevantes para te ajudar a aumentar esse faturamento e lucro e conquistar a tão sonhada liberdade empresarial. E nesse vídeo eu já vou te falar um jeito simples para você conseguir definitivamente separar as finanças pessoais das finanças empresariais. Eu vou te falar 5 passos para te ajudar nessa missão, que são os mesmos passos que eu ensino lá no meu curso, na minha mentoria Target, onde eu ajudo os meus alunos e as minhas alunas a separarem definitivamente as finanças da empresa e as finanças pessoais. Claro que com uma riqueza de detalhes, porque lá são horas de conteúdo, mas eu vou conseguir agora te passar a ideia, você vai entender como é a ideia da separação das finanças para parar de afundar o seu negócio hoje ainda. Combinado? Então vamos lá. Quais são alguns riscos de você misturar as finanças da empresa com as finanças pessoais? Primeiro deles é que você não sabe quanto que a empresa está faturando na realidade. Porque como você vai tirando aos pouquinhos, entrou dinheiro na empresa, pagou o seu aluguel, pagou o aluguel, o financiamento da sua casa. Entrou mais um dinheirinho na empresa, você pagou o plano de saúde. Entrou outra coisa, pagou o pet shop, usou o cartão da empresa para pedir iFood em casa. E aí a coisa começa a virar uma bola de neve. Você já não sabe o que é seu e o que é da empresa. Ou seja, impossível de fazer um planejamento financeiro de futuro, ou seja, uma meta de crescimento, de faturamento, de lucro, porque você nem sabe quanto na realidade o seu negócio fatura, quanto que ele lucra por causa dessas retiradas. Porque você vai retirando isso no conta-gotas. Ou seja, essa é uma forma silenciosa de você matar o seu negócio, sabia? Outro risco, outro perigo grande que você corre misturando as finanças é que você nunca sabe quanto que você ganha de verdade. Ou seja, quando a empresa fatura mais, você tira mais. Se a empresa fatura menos, você tira menos. Como é que vive desse jeito? Você não consegue nem montar um orçamento familiar. Ou seja, também não consegue se planejar para futuros investimentos ou despesas, porque você não tem o valor correto de quanto você ganha mensalmente. E isso acaba por atrapalhar tanto as finanças do seu negócio quanto as suas finanças pessoais, as suas finanças de dentro de casa, certo? Mas eu preciso te dizer que a gente erra querendo acertar, não é mesmo? Certamente você sabe, eu tenho certeza que você já ouviu falar, você sabe que não faz uma meleca quando a gente mistura finanças pessoais com empresariais. Isso eu tenho certeza que você está cansado de ouvir. Mas por que você ainda mistura? Por que você ainda
continua matando a sua galinha dos ovos de ouro. Porque é isso que acontece quando a gente começa a tirar dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal. Não que isso seja errado. Vamos entender uma coisa. Tirar dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, não tem problema, porque é a sua empresa que paga suas contas pessoais, não é mesmo? O problema é quando você faz isso sem registro e sem controle. Você vai pegando, entrou dinheiro da empresa, você pega para você. E aqui sim é que mora o perigo. Aqui sim é que você realmente mata o seu negócio, quebra o seu negócio. Você precisa ter controle e registro. Aí sim não vai ter problema nenhum de você retirar dinheiro da empresa para você pagar as suas contas pessoais. Combinado? Então, muitas vezes a gente não consegue ir para o próximo nível, a gente não consegue crescer no nosso negócio, até na nossa vida pessoal, porque nos falta conhecimento, porque tem coisas que a gente ainda não sabe. Portanto, eu estou aqui para te ajudar a esclarecer isso de uma vez por todas. Então, vamos entender quais são os 5 passos para você separar as finanças de uma vez por todas. Então, primeira delas, você vai analisar os números do seu negócio. Mas eu quero que você pegue os números do mês passado, tá? Vamos começar com algo simples. Quanto que realmente entrou na empresa e quanto que saiu da empresa, certo? Tudo no detalhe, tá? Porque eu preciso que você tenha clareza de todas as saídas da sua empresa que foi. Pode ser aluguel, salário dos funcionários, impostos, contador, se você usa alguns softwares que você paga mensalmente, que você tem taxas de cartão de crédito, manutenção da conta PJ, se você também tem investimento em marketing, você faz tráfego na internet, você também tem custos com frete, insumos, se você vende produtos ou fabrica, você também tem essa despesa com seus fornecedores. Então, você vai pegar todos esses registros e vai diminuir das suas receitas que realmente entraram no mês passado. Não é aquela receita, por exemplo, receita de venda que é aquele que o seu cliente, por exemplo, passou o cartão, mas para você, digamos, só vai entrar daqui a 30 dias. Então, não conta. Ele passou no mês passado, mas só vai entrar nesse mês. Não entra nas entradas do mês passado, como entrada mesmo, certo? Então, você vai contar o que de fato entrou no caixa da empresa e diminuir do que de fato saiu da empresa, certo? Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer, porque se por acaso você não tem esse registro bonitinho ali, seja no seu software de gestão, seja numa planilha, seja até num caderninho, se você não tem isso, eu quero que você faça hoje ainda. Você vai lembrar tudo que você recebeu e o que você recebeu, se você recebe numa conta, você abre o extrato da conta, simples assim. Se você recebe em cartão de crédito e de débito, você olha nos seus relatórios da maquininha de cartão, tá? Ou lá no aplicativo que você tem da operadora de cartão de crédito. E aí você tem o registro de tudo que entrou. Se você não registra as entradas de dinheiro vivo, é o único que realmente provavelmente você vai ter dificuldade de lembrar. Mas o resto tudo você consegue as informações digitalmente. Já as saídas, você vai lembrar tudo que você tem de gastos na empresa e vai anotar, então, se isso não está registrado ainda. Sei onde você usa para registrar isso, para você ter clareza, porque esse raio-x vai te ajudar a planejar o seu orçamento. Combinado? Vamos para o segundo passo? Depois de você analisar os números da empresa, você vai fazer a mesma coisa com as suas finanças pessoais. Quanto saiu da sua casa para você pagar? Aluguel ou financiamento imobiliário, despesa com automóvel, com transporte,
financiamento, talvez, de automóvel, plano de saúde, escola dos filhos, diarista, alimentação, farmácia, segurança ou seguros. Então, tudo que você tem de despesa, até com pet shop, lazer, tudo que você tem de gastos dentro de casa, você também precisa ter um registro, ter um controle. Por que isso? Porque daí, fazendo esse registro, você vai ver se a empresa tem condições de pagar esse prolabore para você, tá? Porque muitas vezes, se você for olhar os seus números e a empresa tá faturando bem, tá lucrando bem, será que é porque os números estão bons? Porque realmente está faturando e está lucrando bem? Ou e você está tirando pouco da empresa? Ou se ela vai mal, ela está sempre fechando o mês no vermelho ou entrando o mês seguinte no vermelho? Será que não é, em vez do faturamento é que está ruim o lucro, não é você que está tirando dinheiro demais da empresa? Por isso a importância de você analisar as finanças do seu negócio e as suas finanças familiares, ok? Para a gente poder saber quanto que você precisa de prolabore mensal, certo? Então, essa análise vai te ajudar a definir se você precisa faturar mais na empresa ou gastar menos em casa. Aí, vamos ver então? Então, vamos agora para o terceiro passo. Então, o terceiro passo para você separar é definir contas separadas para a empresa e para o seu negócio. E para a empresa e para a sua vida pessoal. Ali, mas eu não tenho CNPJ ainda. Não tem problema nenhum. Você vai abrir no seu nome, pessoa física, então, uma conta para você colocar o dinheiro da empresa e a sua conta pessoal só para ser de despesas da sua casa, certo? Então, separe. Hoje é muito fácil você abrir um banco digital, não paga nada por isso, às vezes de um dia para o outro, no máximo, que você ganha a liberação, tá tudo certo. Tá? Existem bancos muito bons digitais que você pode usar para qualquer um, na real, tanto para sua empresa quanto para sua vida pessoal, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Inclusive bancos digitais para pessoa jurídica também são muito bons. Eu tenho, tá? E recomendo, porque você não tem todas as taxas que um banco tradicional tem, certo? O que vai acontecer? Dinheiro da empresa entra na conta da empresa, não na sua. Mesmo que você estipulou uma conta pessoa física para a empresa, é essa conta que deve receber os PIX, os cartões de débito, de crédito. Então, tudo, boleto, se você emite boleto, tem que ir para essa conta. Não é para sua conta de pessoa física, certo? Aí você vai ter, inclusive, cartões de crédito separados. Aí aqui vamos abrir um parênteses. Ali, mas o meu cartão de pessoa física é o que tem um limite maior. O meu de pessoa jurídica tem um limite muito, muito pequenininho e eu preciso, para comprar insumos, né, para pagar os fornecedores, eu preciso de um cartão de crédito com um limite maior. Não tem problema. Você vai usar esse cartão de pessoa física, então, só para o negócio, certo? E o cartão de pessoa física e o cartão de pessoa jurídica, que tem um limite menorzinho, se ele cobre os seus gastos pessoais, você vai usar para você, então, não tem problema, tá? O importante é você ter isso bem claro, bem controlado e bem separado, tá bom? Então, contas e cartões separados para você receber dinheiro da empresa e para você receber o seu salário. Inclusive, se você é uma empresa de serviço, por exemplo, e você vende produtos também, eu sempre sugiro para os meus alunos ter contas separadas para isso também. Por exemplo, se você tem um salão de beleza, tá? Você vende seus serviços de cabeleireiro, de manicure, massagem, qualquer outro tipo de estética, você vende esses serviços. Mas também você vende produtos de beleza. Você vende
cremes, shampoos, maquiagem, outros produtos, então esses produtos têm que entrar numa conta separada, certo? Porque esses produtos nesse caso do salão que eu estou dando o exemplo, não é o salão que produz geralmente. Então eu preciso pagar os meus fornecedores. Portanto, o dinheiro que entra dos produtos fica numa conta separada e eu consigo pagar os fornecedores sem problema nenhum. Agora, quando eu misturo dinheiro de serviço, por exemplo, eu tenho cliente de clínica odontológica, eles vendem serviço, mas eles também precisam, eles vendem alguns produtos, né? Por exemplo, clareamento, coisa assim, eles têm alguns produtos lá. Então, precisa estar em contas separadas para você conseguir pagar o seu fornecedor. Tá? Outro exemplo, eu tenho um centro de educação e aí eu também vendo materiais didáticos. O meu serviço são cursos, são aulas. Então, eu tenho uma conta onde entra as aulas, os cursos, e uma conta onde entra valores de material. Ai, Ali, mas tem cliente que paga tudo junto, mistura tudo, não tem problema. Quando entrou na sua conta, por exemplo, de serviço, você já faz a transferência para a conta de produto, o valor que é relativo àquele produto que o seu cliente comprou. Simples assim, tá? Quando entrou valor de produto na minha conta de serviço, eu já coloco, já transfiro, já faço um Pix para minha conta de produto e aí dessa conta eu já saio direto para os fornecedores quando eu preciso encomendar mais produto e tá tudo certo. Assim você não embola o dinheiro e fica devendo para fornecedor porque você está usando o dinheiro dos produtos que você compra para pagar despesas de dentro do negócio e às vezes até as suas despesas. Não usa dinheiro de produto separadinho. Combinado? Essa é uma dica legal, né? Então, vamos adiante. O terceiro passo, então, o quarto passo, desculpa, você vai definir um Prolabore fixo para você, tá? Como é que funciona? Lembra que você fez o seu raio-x financeiro, você já sabe quanto que você vai ter de gastos mensais, quanto que é o mínimo que você precisa receber mensalmente. E aí você vai definir data para você receber esse Prolabore fixo. Lembrando que não é entrou, pegou, certo? Que pode ser quinzenalmente ou semanalmente. Uma vez por semana você retira, por causa do giro do seu negócio, você pode retirar semanalmente. Digamos que você olhou lá que para você pagar todas as suas despesas, você precisa, sei eu, 4.000 reais. Então, você tira 1.000 reais por semana, um exemplo, né? Ou 2.000 reais a cada 15 dias, certo? Aí você vai dizer, Ale, 4.000 para mim não dá nem pro cheiro. Ok, não tem problema. Que bom que você sabe disso. É somente fazendo esse raio-x financeiro, empresarial e pessoal que você vai conseguir ter essa clareza, né? Então, o que que acontece? Você percebeu que os 4.000 não vai rolar, não tem como ser suficiente para pagar as suas despesas em casa. Então, você tem duas opções, como eu já falei. Uma, aumentar o faturamento. Então, você vai fazer estratégias, vai sentar com a equipe, vai se reunir com a equipe e vai bolar estratégias para aumento do seu faturamento. Meta de verdade. Quanto que você quer aumentar, até quando, o que vocês vão fazer e quem serão os responsáveis por essas ações, certo? Então, você vai montar essa estratégia para aumento de faturamento, porque você precisa de um Prolabore mais alto, tá? Então, lembrando que, ai, Ali, hoje a empresa consegue me dar 4, mas eu preciso de 10.000. Será que eu só aumentando 6.000 reais de faturamento vai ser suficiente? Não, não vai ser. Isso é assunto para uma outra live, né? Como a gente calcula direitinho esse aumento com o Prolabore. Mas lembrando que sempre que você aumenta o seu faturamento, você aumenta as suas despesas variáveis,
certo? Por quê? Porque quando você vende mais, você tem que pagar comissão para os seus vendedores, você tem que pagar frete, os insumos dos seus produtos, taxa de cartão, imposto sobre o faturamento. Então, ele já vem aumentando a venda, já vem junto o aumento das despesas variáveis. Portanto, elas precisam ser calculadas junto com esse aumento de Prolabore. Não é simplesmente, eu preciso ganhar 5 mil a mais, eu só ponho 5 mil a mais na minha meta de faturamento. Não, não vai funcionar, tá? Porque lembrando que quanto mais você fatura, né, aumenta o faturamento, aumenta consequentemente as despesas variáveis, não na mesma proporção, claro, mas vão aumentar suas despesas variáveis, certo? Muito bem, então você já viu que pode aumentar o faturamento e a segunda estratégia, então, se você precisa aumentar o seu Prolabore, está vendo que o Prolabore que a empresa pode te dar não é suficiente, você vai reduzir suas despesas familiares. Como é que você consegue fazer isso? Você vai ligar para a operadora de internet, para celular, TV a cabo, diminuir as plataformas de streaming. Eu tinha uma cliente uma vez que ela tinha 6, ela assinava 6 plataformas de streaming. E aí eu perguntei, tu olha tudo isso? Na realidade, não. Quantos tu olha? Eu olho mesmo 2. Então, nós vamos cancelar as outras 4. Inclusive, dá para ficar só com um. E aí, você assiste o que você quer assistir naquela. Quando você quiser assistir da outra, você cancela essa e começa a pagar a outra. Porque assinar a plataforma de streaming é no mesmo dia você tem acesso. Então, não precisa assinar todas as plataformas. Certo? Lembrando que é até você equilibrar suas finanças, porque você quer aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu Prolabore, mas agora a medida mais rápida para você conseguir não mexer na lucratividade do seu negócio, mas também não ficar no vermelho em casa, é diminuir as suas despesas familiares, o seu orçamento familiar. Tá? Você pode pesquisar preços, por exemplo, alimentação. Pesquisa aqueles mercados, aqueles lugares onde eles têm promoções e compre em dias de promoções. Uma dica é sempre que você precisar comprar qualquer coisa, seja na farmácia, no supermercado, roupa, calçado, dê preferência para comprar no final do mês. Você, como empresário, não tem problema de comprar no final do mês. Se você se você fosse assalariado, CLT, que recebe só lá no 5º dia útil do mês, como a grande maioria, tem outros que recebem um salário um pouco diferente, mas se você fosse CLT, que recebesse apenas no 5º dia útil do mês, geralmente as pessoas compram na primeira semana, no máximo segunda semana do mês. Só que os donos de supermercado, farmácia, lojas de roupa e calçado, eles também sabem disso. E aí, eles põem os preços lá em cima. Final do mês, o que acontece? Eles precisam bater meta e, consequentemente, baixam o preço. Por quê? Porque eles sabem que a grande maioria das pessoas já gastou o seu salário. Então, tem pouco dinheiro em caixa. Então, para eles atraírem, não deixarem de ter giro de vendas, eles então baixam os preços e é aí que você entra e aproveita. Aí você já tira eu chego a ter produtos que se eu compro no final do mês, em vez do início do mês, ou se eu compro naqueles dias de promoção, eu chego a ter um desconto de 50%. 50%. Isso no montante, num ano, dá muito dinheiro. Então, você consegue sim reduzir o seu orçamento familiar. Ver quais são outras coisas, de repente lazer, é importante, não é cortar lazer, não existe cortar lazer. Mas o lazer não precisa ser sempre algo caro. Você pode fazer atividades com a sua família, praticar esporte e tudo mais, que seja custo zero ou quase zero. Então, você vai otimizar as suas finanças familiares para se adequar ao que a empresa consegue te pagar. Não adianta você ficar tirando mais dinheiro do que a empresa pode te dar. Lembrando que dessa forma você está matando a sua galinha dos ovos de ouro. E não é isso que você quer, tá bom?
Então, vamos lá. Quando a gente já estipulou, já percebeu o que precisa fazer, fez a estratégia de aumento de faturamento, reduziu as finanças de casa, o orçamento familiar, certamente, quase certamente, o Prolabore que a empresa tem condições de te pagar, vai fechar com o que você precisa. E aos poucos você vai, então, aumentando esse faturamento e aumentando os seus ganhos, certo? Então, vamos para o quinto passo. Quinto passo, ele é crucial para você realmente crescer como empresa e como pessoa física, que é um planejamento de aumento financeiro, certo? Você vai fazer um planejamento de crescimento financeiro da empresa e familiar, tá? Como é que eu faço isso? Você vai estipular uma meta de aumento de faturamento. Quanto que você quer faturar nos próximos 3 meses? Lembrando que é importantíssimo ter essa meta. Quanto em valor, você pode colocar ou em percentual. Ah, eu quero crescer 20%, 10%, 30% nos próximos 3 meses o meu faturamento. E aí você vai ter uma segunda meta, que é a meta de aumento de lucro. Aí é legal você botar um valor. Quanto que eu quero ter depois que eu paguei tudo? Depois que eu paguei todas as despesas variáveis, os custos fixos, investimentos, o Prolabore, o seu Prolabore, quanto é que você quer que sobre para investir no crescimento do seu negócio? Ah, eu quero que sobre 10 mil, 20, 50 mil. Quanto que você quer que sobre? E aí tem essa meta bem clara para você e para a equipe toda. A equipe precisa saber para onde que a empresa está andando. Não adianta você estipular metas para você e aí ficar chateado quando a empresa não faz, quando a equipe não faz a parte dela. Mas eles nem sabem para onde que eles têm que ir. Então você precisa treinar eles para alcançarem essas metas de planejamento financeiro para aumentar faturamento e lucro que você quer estipular. Conversa com a equipe, se reúne com a equipe até para eles de repente te ajudarem nessa meta, porque eles estão ali cientes do que entra também na empresa, certo? E aí, como é que eu faço isso na minha vida pessoal? Você vai estipular um planejamento de aumento de patrimônio. Então, eu quero aumentar meu patrimônio. O que eu quero conquistar esse ano? Eu quero comprar um imóvel, um terreno, eu quero investir aqui no Brasil, eu quero investir no exterior, enfim. O que é que você vai fazer para aumentar o seu patrimônio? Porque, assim como na natureza, ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Não existe parado. Ou seja, se você está parado nas suas finanças pessoais, você não está crescendo, aumentando o seu patrimônio, você está morrendo, você está perdendo, por exemplo, para a inflação. Porque você está estagnado, né? E aí a inflação está subindo, consequentemente você está baixando, certo? Sem perceber, porque eu estou achando que eu estou parada. Mas quando os preços aumentam e eu não aumentei nada do meu patrimônio, dos meus ganhos, eu estou baixando o meu padrão de vida, certo? Então, vamos lá, vamos recapitular então quais são os 5 passos para você definitivamente separar as finanças pessoais das empresariais, certo? Então vamos lá, primeira coisa, você vai analisar os números da sua empresa no mês passado, todas as entradas e saídas, certo? Para você saber quanto que realmente sobrou depois de você pagar tudo, inclusive tem que ter um valor para investimento no crescimento do seu negócio, lembra? Segundo passo, você vai fazer a mesma coisa com as suas finanças pessoais, tá? Vai analisar tudo que você tem de gastos para você saber o mínimo que você precisa ter de Prolabore todo mês. E aí você vai perceber se a empresa realmente pode te pagar ou não, certo? Porque acontece também de não pagar, tá? Terceiro passo, então, você vai definir um Prolabore fixo para você,
certo? E esse prolabore fixo, não é? Ah, a empresa lucrou mais. Você tem sim como você fazer a retirada de lucros, tá? Tá tudo certo. A divisão de lucros, ela pode ser feita de preferência até 2 vezes por ano. Não é lucrou, tirou, certo? Você pode fazer a divisão de lucros entre os sócios, ou se você é o único proprietário do negócio, você pode retirar um valor a mais no primeiro e no segundo semestre, tá? Assim você mantém a empresa saudável, tá bom? Não vai tirar toda vez que ela lucra mais, você pega todo o lucro para você. Aí a empresa vai à breca, tá? Quarto passo, você vai estipular contas e cartões separados, pessoa física e pessoa jurídica. Mesmo que você não tenha CNPJ, mesmo que aí você estipula pessoa física, as duas, mas diga, ó, essa aqui é só da empresa, essa aqui é só minha. E cartões de crédito separados, mesmo que o seu cartão de crédito com maior limite seja de pessoa física, que você precisaria usar para o seu negócio. E a de jurídica tem um limite mais baixo, troca, não tem problema. Usa para suas finanças pessoais o de pessoa jurídica e para as finanças empresariais o cartão da pessoa física, mas não mistura. Tá bom? Cada macaco no seu galho, você não vai ter estresse nenhum. Lembrando que não tem problema de você pegar o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais. O problema é fazer isso descontroladamente, sem registro nenhum. E você já vai descontando do seu prolabore. Se você tem que receber 10 mil reais de prolabore e você gastou 2 mil reais de plano de saúde, você sabe que só tem mais 8 mil para receber. Gastou mais 1.000 reais no mercado, que você pagou de Pix da conta da empresa, são 7 mil só que você tem ainda para receber de prolabore. Estipule o prolabore fixo e cumpra com ele, que você pode parcelar esse prolabore em até 4 vezes, ou seja, receber uma vez por semana, certo? Nada de deixar a empresa no vermelho, tá? E aí, o quinto e último passo é você ter um planejamento de crescimento financeiro da empresa e da sua vida pessoal, certo? Aumento de faturamento e lucro e aumento do seu patrimônio pessoal, tá? Esses são importantíssimos para você realmente perceber a evolução, o desenvolvimento do seu negócio e o seu desenvolvimento, a sua evolução pessoal também, ok? Muito bem, e se esse vídeo então te ajudou a realmente separar as finanças pessoais das empresariais, caíram muitas fichas aí que eu espero que é isso que tenha acontecido, eu tenho mais um pedido para te fazer. Certamente você conhece outros empreendedores, outros empresários que têm esse problema de misturar as finanças. Então compartilhe esse vídeo, me ajuda a ajudar mais pessoas que elas tenham acesso a esse conteúdo e que realmente aprendam a separar as finanças e parem de usar a empresa como seu caixa eletrônico pessoal. Combinado? E já curte esse vídeo para eu saber que esse conteúdo é relevante para você, para eu poder produzir mais conteúdos como esse para te ajudar a aumentar o faturamento e lucro do seu negócio. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para eu te mandar mais conteúdos para te ajudar a manter a sua empresa com crescimento sólido e constante. Certo? Ah, e se você ainda também não me segue no Instagram, me segue lá, me procura lá, @aledurgante, onde eu compartilho dicas diariamente para te ajudar nesse objetivo de aumentar o faturamento e lucro do seu negócio em apenas 30 dias. Então, nos vemos nas redes. Um beijo e até lá!